Há momentos em que a vida nos obriga a acordar. Situações em que percebemos de repente que passamos tempo demais tentando agradar, explicar, justificar ou lutar para sermos entendidos. Talvez você já tenha sentido essa pressão sufocante, alguém que parece sempre encontrar uma maneira de mexer com você, de provocar, de testar seus limites. É como se a sua paz dependesse do humor de outra pessoa, e cada palavra ou silêncio fosse calculado para te prender em um jogo invisível. Essa sensação é exaustiva, porque ela rouba algo que deveria ser exclusivamente seu, a liberdade de ser dono das próprias emoções. Mas existe um poder que poucos conhecem e que muda completamente essa dinâmica: a indiferença. Não uma indiferença fria, de quem não sente nada, mas uma indiferença lúcida, de quem aprendeu a separar o que está sob seu controle do que pertence ao caos alheio. Essa é a essência do estoicismo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que ninguém pode ferir a nossa alma sem a nossa permissão. Essa não é apenas uma frase bonita. É um lembrete prático de que o maior escudo que podemos construir está dentro de nós. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como a filosofia estoica ensina a neutralizar manipuladores, preservar a serenidade e transformar o silêncio em força. Antes de prosseguirmos, peço algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que nossa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. Vá até a área de comentários e escreva: "Minha paz não está à venda". Essas palavras são mais que um gesto, são um pacto silencioso consigo mesmo, um passo concreto em direção à sua liberdade interior. Agora, vamos começar. Toda tentativa de manipulação começa de maneira sutil. Às vezes, é um comentário disfarçado de preocupação, uma pergunta carregada de intenção, um elogio que vem com uma cobrança implícita. Outras vezes, é o silêncio calculado, a mudança repentina de comportamento, o olhar que provoca dúvida. Manipuladores não chegam com bandeiras levantadas. Eles chegam com pequenos movimentos que parecem inofensivos, mas que aos poucos testam seus limites e buscam controlar sua reação. É como uma partida de xadrez silenciosa, em que cada gesto é planejado para fazer você dar o próximo passo sem perceber. O estoicismo nos ensina que esse jogo só funciona se aceitarmos as regras. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Isso significa que o verdadeiro poder de quem manipula não está nas palavras ou atitudes, mas no espaço que você concede dentro da sua mente. A provocação só cria efeito quando você permite que ela se torne verdade. O veneno só age quando você decide engolir. Perceber essa dinâmica é o primeiro passo para quebrá-la. Quando você entende que não precisa reagir, que cada tentativa de manipulação é apenas um convite para um jogo que você pode recusar, algo muda por completo. Você passa a ver o outro não como um inimigo a ser derrotado, mas como alguém que depende da sua participação para continuar existindo dentro dessa relação de poder. E quando você simplesmente não participa, a estrutura desmorona. A maior vitória, então, não é vencer uma discussão, mas retirar o palco em que o manipulador esperava atuar. Esse é o início da liberdade estoica. Perceber que o maior ato de força é não permitir que a mente seja capturada por aquilo que não pertence a você. Quando alguém tenta te manipular, a expectativa é sempre a mesma, uma reação. Pode ser um olhar indignado, uma explicação longa, um tom de voz alterado, qualquer sinal de que conseguiu provocar um impacto. É esse retorno que alimenta o manipulador, porque cada resposta sua confirma que o jogo ainda está vivo. É como soprar ar em uma chama. Quanto mais você reage, mais o fogo cresce.
O estoicismo, porém, nos ensina a cortar o oxigênio desse incêndio com uma ferramenta simples e poderosa: o silêncio. O silêncio não é passividade. Ele é um posicionamento firme. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar igual ao agressor. Quando você escolhe não responder, não é porque aceita o ataque, mas porque reconhece que nenhuma palavra externa tem poder sobre a sua essência. O silêncio é um escudo invisível. Quem tenta ferir encontra apenas um espaço vazio, e é nesse vazio que a própria agressão se desfaz. Praticar esse silêncio exige coragem. É resistir ao impulso imediato de se explicar, de provar que está certo, de se defender. É entender que a opinião do outro não define a sua realidade. Quando você se cala por consciência, não por medo, o manipulador perde o único poder que possuía, a sua atenção. Ele tenta mais uma vez, aumenta o tom, cria novas armadilhas e nada funciona. O jogo se torna inútil. Esse é o momento em que a indiferença se transforma em força visível. Não há grito, não há discurso, não há confronto. Há apenas a serenidade de quem aprendeu a governar a si mesmo. O silêncio, então, deixa de ser ausência de palavras e passa a ser uma declaração. Eu escolho não jogar. Eu escolho a paz. Imagine sua mente como uma cidade antiga, cercada por muralhas. Fora dela, o mundo é barulhento, cheio de vozes, opiniões, expectativas e julgamentos. Se os portões dessa cidade permanecem abertos, qualquer palavra atravessa e encontra espaço para ferir. Mas se você ergue uma muralha sólida, cada tentativa de invasão se choca contra pedras firmes. Essa imagem é a essência da prática estoica, a construção de uma fortaleza interior. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. Essa clareza é o primeiro tijolo da muralha. Quando você sabe quais são seus valores, seus limites e o que realmente importa, as palavras externas perdem força. Um insulto só machuca quando encontra dúvida dentro de você. Uma provocação só pega quando há brechas de insegurança. Fortalecer a muralha é, antes de tudo, fortalecer a consciência de quem você é. Essa fortaleza não é feita de isolamento, mas de princípios. Coragem para dizer, isso não me pertence. Disciplina para filtrar o que merece sua energia. Autodomínio para não se deixar arrastar pelo caos dos outros. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode roubar sua paz sem a sua permissão. Essa frase não é poesia, é estratégia. Significa que você decide quem entra na cidade da sua mente e quem permanece do lado de fora. Quando a muralha interior está firme, as tentativas de manipulação se tornam apenas ruídos distantes. Você ouve, mas não absorve, percebe, mas não reage. O que antes parecia um ataque passa a ser apenas mais um som do mundo, um som que não atravessa suas portas. Essa é a verdadeira liberdade. Viver cercado de barulho e ainda assim permanecer inabalável no silêncio da própria fortaleza. Manipuladores são especialistas em transferir cargas que não lhes cabem. Eles lançam culpas sutis, insinuações calculadas, pequenas sementes de dúvida que crescem dentro de quem está despreparado. Um olhar de desaprovação, um comentário irônico, um silêncio cheio de expectativa, tudo isso é projetado para fazer você sentir que algo está errado, que é você quem precisa consertar, explicar ou pedir desculpas. Mas essa é a armadilha. Carregar um peso que nunca foi seu. O estoicismo nos lembra de forma clara que cada um é responsável apenas pelos próprios pensamentos e ações. Sêneca dizia que ninguém carrega o fardo de outro sem antes abaixar os ombros. Ou seja, para que a manipulação funcione, é preciso que você aceite a bagagem oferecida. O manipulador pode tentar jogar sobre você a culpa por seu mau humor, o fracasso das próprias escolhas ou a frustração de suas expectativas.
mas nada disso é verdadeiramente seu, a menos que você aceite. Praticar essa consciência é libertador. Significa perceber que a raiva do outro pertence a ele, que a decepção do outro é fruto das expectativas que ele mesmo criou. Quando você entende isso, a estratégia muda. Em vez de reagir, você devolve, em silêncio, tudo aquilo que não lhe pertence. Não é desprezo, é clareza. Cada vez que você escolhe não carregar um fardo que não pediu, fortalece a sua autonomia. A culpa devolvida ao remetente perde força. A manipulação se dissolve porque não encontra onde se apoiar. E aos poucos, o manipulador percebe que sua tática é inútil. Sua paz não é mais uma moeda de troca. O peso volta para quem tentou lançá-lo, e você segue leve, caminhando apenas com aquilo que realmente é seu. A vitória mais poderosa é aquela que ninguém vê. Quando você escolhe a indiferença consciente, não há aplausos, não há fogos de artifício, não há público celebrando. Por fora, parece apenas que você não reagiu. Mas por dentro, algo profundo acontece. Você quebrou a lógica do manipulador. Todo o enredo que ele construiu dependia de uma resposta, uma justificativa, uma explosão, um gesto de fraqueza. E quando nada disso acontece, a estrutura inteira desmorona. O manipulador se alimenta da sua energia. Ele precisa do seu olhar para validar sua própria importância. Quando encontra apenas calma, ele se perde. É como um ator que sobe ao palco e percebe que não há plateia. O silêncio não apenas desarma, ele revela a verdade. De repente fica claro que o poder nunca esteve do lado de fora, mas sempre dentro de você. Epicteto nos lembra que quem é livre por dentro não pode ser escravizado por fora. Essa é a vitória que ninguém enxerga, mas que transforma tudo. Essa conquista é invisível, porque ela não depende da aprovação de ninguém. Você não precisa que o outro reconheça a derrota, nem que peça desculpas, nem que mude de atitude. A vitória já aconteceu no momento em que você decidiu não entrar no jogo. É um triunfo silencioso, mas absoluto. E o mais curioso é que, com o tempo, o manipulador sente esse poder. Ele tenta mais uma vez, aumenta o tom, muda de estratégia e ainda assim encontra o mesmo muro: sua serenidade. Esse é o ponto em que você entende que venceu, não porque destruiu o outro, mas porque protegeu a si mesmo. Essa é a vitória invisível do estoicismo. A liberdade de permanecer intocável, mesmo quando o mundo inteiro tenta te provocar. Chegar ao ponto em que a indiferença se torna natural não é um talento de poucos, mas uma prática diária. O estoicismo nos lembra que a paz não é um presente que a vida entrega. É uma construção paciente, feita de escolhas pequenas e consistentes. A cada dia, você é convidado a decidir, reagir ou permanecer, ceder ao impulso ou guardar o silêncio, absorver o caos ou deixar que ele passe como uma nuvem distante. É nessa soma de decisões que a serenidade se fortalece. Viver com essa consciência não significa se afastar do mundo ou deixar de sentir. Significa, sim, sentir com clareza, sem permitir que o sentimento se transforme em corrente. Marco Aurélio dizia que o universo é mudança e a vida, opinião. Tudo o que hoje parece urgente amanhã pode se revelar irrelevante. Por isso, cada vez que você respira fundo antes de responder, cada vez que escolhe observar em vez de atacar, você está reforçando sua liberdade. O manipulador, acostumado a encontrar resistência, começa a perceber que sua presença perdeu o poder de perturbar. Ele pode insistir, pode gritar, pode tentar novos caminhos, mas encontra apenas uma superfície serena. E é nesse espelho que sua própria confusão se reflete. A paz que você construiu não é ausência de batalha, é vitória sem luta. Esse caminho não tem final, porque a vida sempre trará novos testes. Mas a cada passo,
você se torna mais consciente de que nada externo pode comprar ou roubar sua tranquilidade. A indiferença estoica não é desprezo, é amor próprio em sua forma mais elevada. A escolha de proteger a mente como quem protege um templo. Quem tentou te manipular se perde, porque não encontra mais a porta para entrar. Chegamos ao ponto mais importante desta reflexão. A verdadeira revolução não é feita de gritos, confrontos ou provas de força. Ela acontece em silêncio, dentro de você. Quando alguém tenta te manipular, a expectativa é que você perca o equilíbrio, que se defenda, que entre em guerra. Mas ao escolher a indiferença estoica, você quebra o ciclo. Não há duelo, porque você não oferece o que eles procuram, e sem combustível o fogo simplesmente se apaga. Essa decisão exige coragem, porque é mais fácil reagir do que permanecer. É mais tentador buscar a última palavra do que aceitar que ela não importa. Mas a cada vez que você opta por guardar a própria paz, você prova a si mesmo que é maior do que qualquer provocação. Epicteto nos lembra que ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Essa não é apenas uma ideia filosófica, é uma prática diária, um escudo que você carrega por dentro. A vitória, então, é silenciosa. Não é sobre derrotar quem tentou te manipular, mas sobre proteger aquilo que nunca deveria estar em jogo, a sua mente, a sua serenidade, a sua liberdade. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, ninguém pode manipular quem aprendeu a governar a si mesmo. Até o próximo vídeo.